Queridos filhos e discípulos, membros de célula, você que está nos vendo hoje é um grande dia. Hoje é o dia onde tudo começou. O dia onde pessoas normais como você e eu decidiram fazer a diferença no seu tempo e na sua geração. Hoje a Efraim completa 3 anos. 3 anos de vitórias, 3 anos de persistência, de luta, 3 anos de amor, 3 anos de harmonia, 3 anos de aprendizado, 3 anos de erros, 3 anos onde tudo começou, onde pessoas decidiram honrar a Deus com as suas atitudes, com os seus gestos e com o seu pensamento, Então, na verdade eu queria simbolicamente explicar o significado do número 3, conforme a Bíblia, a palavra de Deus. O número 3, conforme a Bíblia, significa um fechamento de um ciclo. O número 3 significa algo completo. Diferentemente do número 7, significa algo completo e perfeito, o número 3 significa algo completo, ou seja, a sua completude, ou seja, algo que não falta nada. Por isso que nós conseguimos enxergar a Bíblia explicando para nós o cordão de 3 dobras. Por isso também que existe o que nós chamamos de trindade, porque Deus é Pai, Ele é Filho e Ele também é Espírito Santo, ou seja, algo completo. Em Isaías 6, 1 a 3, por exemplo, Isaías, quando ele começa a ter a visão sobre o seu chamado, de lá em Isaías 6, de 1 a 3, ele diz que ele ouviu os serafins por 3 vezes chamar Santo, Santo, Santo. Ou seja, os serafins não chamaram apenas uma vez, chamaram por 3 vezes, porque é o completo, Também nós podemos ver que o número 3, ele é ímpar, ele é singular, ou seja, não existe outro igual ao número 3. Também quando vimos lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a unidade da igreja. Diz que a igreja tem um cabeça, tem um tronco e também tem os seus membros, onde cada um tem as suas funções. Mais uma vez, sobre algo completo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, fala que o nosso corpo, nós somos formado de espírito, corpo e alma. Mais uma vez, algo completo também. Quando Jesus nasceu, 3 reis magos foram atrás dele, ou seja, mais uma vez 3, algo completo. E o mais exemplo de todos, que é o melhor exemplo que nós podemos citar aqui, é que Jesus, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Mais uma vez a Bíblia dando o significado, sentindo que o número 3 significa algo completo, algo que não falta mais nada, na sua completude. Então, falar que esse é o significado desses 3 anos na Efraim. Efraim hoje, dia 31 de março de 2010, completa 3 anos. E eu quero compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. É um fechamento de um ciclo, fechamento de algumas perdas, alguns processos que nós tivemos que passar, alguns momentos de muitas crises e conflitos, outros de muitas felicidades e alegrias, porém outros também, que serviram como aprendizado para nós, e para que no reino de Deus, cada um, como eu e você, pudéssemos crescer em maturidade. Também Deus usa situações para que nós possamos crescer também. E esse é o significado do Cordão de Efraim. Esses 3 anos significam um fechamento de um ciclo, um fechamento de situações, um fechamento de acontecimentos, de crescimento. Não estou falando que os outros anos não vai ocorrer isso. Eu quero dizer que hoje ele tem um significado. O número 3, ele tem um significado. E eu queria ler um versículo para nós, lá em 1 Coríntios 1:18. Ele diz assim, Paulo fala aos Coríntios: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, Paulo está falando aos Coríntios, está falando que a mensagem da morte de Cristo na cruz para alguns era loucura, e esses estavam se perdendo. Ou seja, esses que não acreditavam que Jesus tinha morrido na cruz, esses estavam se perdendo. E já que eles estavam se perdendo, para eles era loucura, ninguém tinha morrido na cruz. Mas para aqueles que estavam sendo salvos, ou seja, para aqueles que acreditavam, isso era o poder de Deus. Era o significado, era a imagem de que Jesus amou cada um de nós e Ele morreu na cruz. Nesses 3 anos, eu queria compartilhar essa mensagem, a mensagem que para os outros fazer célula, discipular pessoas,
né, crescer pessoalmente, né, tratar caráter, moldar personalidade. Isso para alguns são loucuras. Discipulado, compartilhamento de vida, né, algo que é pessoal para todos os seres humanos, isso para os que não reconhecem, isso é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, que estamos experimentando a oportunidade de um crescimento, isso é o poder de Deus. Sabe? Batizar pessoas para outros, isso não tem sentido. Para nós, isso é o poder de Deus. Pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que a cada líder que tem de uma certa forma interferido na eternidade de cada discípulo, quando discipula, quando fala sobre batismo, quando fala sobre liderança, quando fala sobre crescer pessoalmente, etc. Então, para outras pessoas do mundo, isso é loucura. Por que loucura, Valério? Porque eles não acreditam nisso. Nós acreditamos e por isso que nós estamos sendo salvos. Isso é o poder de Deus. Não é qualquer coisa, é o poder de Deus. E nesses 3 anos, nós não podemos deixar de mencionar que nós temos visto, né, vendo, nós temos escutado poder de Deus. São testemunhos, são mudanças, são várias coisas que têm comprovado que nós estamos no caminho certo. Há muito a se fazer, há muito a se crescer, mas o mais importante é que nós estamos no caminho certo. Eu queria relembrar alguns momentos, eu sei que não dá para falar de todos os momentos aqui nesses 3 anos, mas eu queria relembrar alguns momentos. No momento, por exemplo, onde a cada sábado nós tínhamos que enxugar as cadeiras de onde nós fazíamos cela, lá no Espaço Efraim, né? Para aqueles que não sabem, né? Eu era líder de cela, fazia parte de um núcleo, tinha um núcleo, e toda vez, quase que todo sábado que chovia, nós tínhamos que enxugar, né, aquelas cadeiras. Quem é o líder de treinamento que não se lembra disso? Né? A Mítia, a Drica, o Fernando, como é que eles não se lembram das tardes que nós íamos para lá cedo, só para enxugar as cadeiras, enxugar o chão, para que os convidados pudessem entrar e participar de um ambiente mais agradável. Né? Não podemos lembrar de outras coisas. Do dia em que o nosso discipulador de rede, que é o pastor Alberto hoje em dia, foi na nossa primeira célula e nós não tínhamos cadeira. E nós tínhamos que pegar no outro prédio, numa casa de um conhecido, cadeiras, né, para demonstrar para o nosso supervisor que a nossa célula estava em harmonia, estava realmente acontecendo. Né? Depois de um tempo, nós ganhamos cadeiras, né, de um empresário, nós depois compramos também outras cadeiras também. Mas também alguns acontecimentos muito importantes, né? Nós batizamos 16 pessoas em um só batismo, né? Pessoas foram mudadas. Existem pessoas que eu posso citar, pessoas que nem queriam fazer parte da nossa célula, como a Drica, hoje é discipuladora de rede, né? Então nem queria fazer parte da nossa célula, né? E hoje está aí, né, discipulando uma das nossas redes, cuidando de 3 células que está abaixo da sua supervisão. Tem pessoas que não queriam nem se batizar, né? No caso do William e da Tati, que são irmãos e hoje, né, são líderes de célula. Hoje não apenas lideram célula, mas como investem a sua vida no reino de Deus. Né? Outros que só queriam saber do lanche, né? Uma conversa que tive com o Léo, líder da Efraim 4. Eu perguntei para ele: Léo, tá gostando da célula e tal? Ele falou: Valério, tu quer que seja sincero contigo? Eu falei: mas tem que ser sincero. Ele falou: eu só vou por causa do lanche. E a gente vê hoje em dia o Léo, né, que passou no vestibular recentemente, mostrando que ele é exemplo também na sua vida pessoal. Está liderando uma célula, Efraim 4 já tem algum tempo, né? Multiplicou sua célula, batiza pessoas, cumpre alvos e metas. Alguém que um tempo não queria nada em relação ao reino de Deus, mas hoje lidera sua célula com excelência. Sabe, eu poderia citar, sei lá, várias pessoas, vários acontecimentos, mas não dariam no nosso momento, nosso tempo. Poderia ficar aqui a tarde toda, a noite toda, que eu não acabaria, na verdade, né?